não sei a opinião do Rubão, né? Eu acho que vai sempre pelo seu orientador, mas assim, eu acho que é importante esse tipo de coisa, principalmente porque a gente está lidando aqui com apresentações de produções científicas e tal, e isso é sempre muito exigido, né? Aí, o meu primeiro comentário em relação a essa primeira porção do seu trabalho, né, que se chama de primeira porção, que você diz que o seguinte: o que se faz é problematizar a literatura da aprendizagem motora, o que se faz é problematizar a literatura da aprendizagem motora com a filosofia da diferença. Mas exatamente o que se problematiza nessa pesquisa? De certo que está parado, né? E aí você continua. E aí eu coloquei assim, primeiro comentário: esse é seu problema. Observar quais as possibilidades que o deslocamento da aprendizagem motora com a filosofia da diferença pode proporcionar. Esse é seu problema do seu trabalho? Porque assim, você traz aqui, o que se problematiza? De certo que está parado. E aí você continua falando, mas essa primeira sessão, né, que você chama de porção, é importante que você traga esse problema, entende? Qual que é o que você está tentando responder com o trabalho, entende? Por mais que você está trazendo isso durante o corpo da pesquisa inteira, é importante que aqui você tenha essa questão norteadora, entende? Eu acho que aqui ela ficou bastante aberta sobre o que você problematiza, né? Então, nessa perspectiva, o pensamento por imagem está muito presente no desenvolvimento motor, né? Então, é um pensamento, entre aspas, parado, né? Então, dentro disso, o que você está problematizando com isso, né? E aí eu continuei aqui, né? Entendo o que pretende justificar, mas você precisa anunciar a pergunta que te move aqui na introdução. Concordo que não poderá traçar os caminhos de forma minuciosa, e nem quer isso, mas não precisa ficar tão aberto. Não numa iniciação científica, pelo menos. E aí uma coisa que você faz é sempre trazer, que você está produzindo um artigo aqui, né? Até eu comento aqui no seu trabalho, que você está produzindo uma iniciação científica, né? O artigo vem depois. Você vai fazendo a apresentação, aí você vai resumir tudo, tal, conversar, e aí vai produzir um artigo. E aí aqui nessa primeira porção, eu fiquei com uma certa impressão, nesse fomentamentos imanentes à pesquisa, né? Eu fiquei em dúvida se ela é a sua introdução do seu trabalho ou se é um início, entende? Por quê? Porque a introdução, ela precisa de alguns elementos, né? A introdução é uma das partes mais importantes do seu trabalho, né? Então a introdução, ela necessita, por exemplo, eu coloquei aqui, do contexto, das bases teóricas, como chegou ao problema, o seu problema, né, que é essa questão norteadora, justificativa, fora e dentro do mundo acadêmico, etc, etc. Então, essa primeira sessão que você trouxe, eu chamei ela aqui, ela me parece mais uma apresentação do seu trabalho. Você fala como que você quer escrever, o que você está pensando, a maneira como você vai encadear tudo isso, mas assim, alguns elementos de introdução eu acho que ficaram faltando. E aí eu coloquei aqui 3 saídas, né? Aí ou você deixa essa sessão, depois eu vou passar para você, tá? Ou você deixa essa sessão e faz uma introdução, daí, ou você inicia-se uma introdução trazendo esses elementos a partir de onde você acaba aqui, ou então você explora mais os elementos introdutivos que você trouxe, como a revisão de literatura que você faz, né? Ou então que você colocou assim, não existem muitos trabalhos que falam sobre isso, né? Mas assim, é bom pegar alguma coisa que tangencie isso, você fala sobre a sua metodologia, você expõe o seu problema, então valorizar um pouco mais isso dentro da introdução, tá? Para deixar um pouco mais claro assim, que isso é uma introdução mesmo. Meu terceiro comentário é que eu achei muito legal essa ideia de ir espalhando convites pelo trabalho. Eu achei muito interessante isso, e aí você vai, não sei a forma como você vai desdobrar todos, né? Se você vai desdobrar todos, né? E aonde você vai desdobrar, mas eu achei muito bacana, uma coisa nova, eu nunca tinha visto isso, eu achei bem interessante. Aí eu fui fazendo alguns comentários depois que eu não vou trazer como pra gente conversar aqui, né? Porque aí você vai lendo depois quando eu te enviar o trabalho.
eu achei que dentro da sessão, o Rubão fez um comentário sobre uma sessão, entre uma sessão e outra, né? Fazer uma ligação entre uma sessão e outra. Mas eu achei que dentro das sessões, elas estão tendo ligações, encadeamentos bacanas, né? Então, assim, quando você abre uma sessão, por exemplo, desenvolvimento motor, você está fazendo um encadeamento legal até chegar na filosofia da diferença, por exemplo. E aí talvez só se atentar ao que ele falou, né? Como que você faz esse encadeamento melhor entre a aprendizagem motora para entrar na filosofia da diferença. Mas dentro da sessão eu acho que elas estão elas estão bem, tá caminhando legal, assim, sabe? A construção do seu texto em si. E aí eu tinha jogado uma questão para você, né? Sobre a aprendizagem. Até vou compartilhar aqui com você e com ela. De como que você ia lidar com essa aprendizagem enquanto recognição e uma aprendizagem inventiva, né? Você ia usar esses termos. E aí eu até queria ouvir de você se você tinha pensado nisso, como que você vai lidar com isso. Porque, contextualizando, né? A gente pensa a aprendizagem recognitiva, a partir da explicação do Galo, de uma entidade metafísica, né, que representa o seu eu racional, que tem acesso após essa vida ou no intermédio de outras vidas a um conhecimento perfeito, né, ao mundo das ideias, e quando vem para esse mundo não tem mais acesso e precisa reaprender aquilo que já sabe enquanto entidade metafísica puramente, né? E aí ele chama esse aprender de recognitivo, né? Por quê? Porque você precisa lembrar daquilo que você já sabia no mundo das ideias aqui nesse mundo físico, né? Só que quando a gente passa isso para a aprendizagem motora, a gente está colocando um corpo nesse problema, né? A gente está colocando a aprendizagem no corpo, o desenvolvimento do corpo. E o corpo, nessa perspectiva, ele justamente não participa dessa metafísica, né? Então, como que a gente vai pensar essa aprendizagem por recognição na aprendizagem motora? Ou se a gente vai pensar em aprendizagem por representação, entende? Daí entra naquela questão sua de quem que é a aprendizagem, né? Então, por representação, a aprendizagem talvez seja a representação do professor, de como que você se desenvolve, do que você tem que fazer, ou pelo menos de um campo que diz o que deve acontecer, que estrutura esse pensamento, né? E aí eu deixo essa questão como meu último comentário para a gente pensar, para a gente ver se tem relevância ou não, mas eu acho que você faz essa relação com a psicologia para a aprendizagem motora, eu acho que se não responde, talvez justifica uma percepção dessa, né? Você diz que a aprendizagem motora veio justamente desse campo da psicologia, né? Então, a gente consegue importar isso para a aprendizagem recognitiva, a gente consegue importar isso para a filosofia, para a aprendizagem motora, ou será que não? E aí fica essa como meu último comentário e parabéns também novamente pela produção que está sendo feita. Ah, não, e aqui, ó, eu achei que você fez uma relação, aliás, eu fiz essa relação, falou que assim, ó, o erro, entre parênteses, o que escapa à estrutura do pensamento é combatido na psicologia moderna analítica da verdade. E aí também, o erro, entre parênteses, o que escapa ao melhor movimento, ou movimento que gasta menos caloria, não sei, né, um movimento menos refinado, é combatido no desenvolvimento motor analítico da verdade. Então, erros do comportamento. Exato. Então, eu acho que eu coloco isso aqui no final, né? Eu falo que a aprendizagem, o campo do comportamento motor está para os erros do comportamento. Até o que eles colocam assim, o Far Brother coloca, né? Que ele tem de explanar, colocar que são que é de errado no movimento, né? Na movimentação. Isso sempre escapa. Eles identificam e tem outro, identificam e tem outro. Eu coloco que aparecem novas ciências, como a psicomotricidade. Lógico que a psicomotricidade não é derivada do campo do comportamento motor, mas tem algumas coisas, né? Mas, por exemplo, a psicomotricidade, o analfabetismo motor é né? Identificou que algumas pessoas não se davam bem com as etapas do comportamento motor.
Aí ficou assim, pô, como pensar naquelas pessoas que não se dão bem nessas etapas ou nessas tarefas? Então surgiu um novo campo da aprendizagem do analfabetismo motor, para explicar não quem são os analfabetos motores, mas o que é, né, e tudo mais. É um erro, o que não faltou para ser explicado, é o que fugiu e foi identificado, entende? Como uma ciência analítica da verdade, precisa se identificar aquilo que está errado, entende? Mas ainda existem penso eu que existem algumas barreiras nesse pensamento. Eu acho que pode ser uma boa para justificar o desenvolvimento motor dentro da analítica da verdade, entende? Essa relação com o erro. Colocar. Pode te ajudar. E é isso. Entende, me estende? Muito bem. Posso ir? Posso ir? Pode sim. Vira pro lado. Beleza. A minha fala é rápida, é só um comentário. Bom, primeiramente, parabéns, Paulo, tá um trabalho muito bem escrito, bastante articulado, é um trabalho completamente novo aí na área, eu acho que tem um bom tempo para você desenvolver ele, é gostoso de ler, gostei bastante, também igual o João, pude ter uma leitura bastante prazerosa sobre aprendizagem motor e tudo mais. E, enfim, para ser rápido, eu tenho só uma pergunta para você, não sei se você vai responder ela agora ou talvez pensar mais para frente. Eu acho bastante legal esse deslocamento que você faz, né, da aprendizagem motora para pensar a partir da filosofia da diferença. Mas, assim, até que ponto talvez você não movimente e talvez crie novas regras, entendeu? Novas receitas para não cair nesse congelamento, entende? E também não cair naquilo que o Galo falou pro Rubens, talvez movimentar um pouquinho, já ser capturado, entende? Movimentei, mas o pessoal vem, captura, cai nessa máquina capitalista e tudo mais. Entende? Entendo. Isso daí eu vou deixar pra eu pensar. Mas valeu. É que, cara, uma coisa que é bem discutível é que, como você acaba, o Rubão fala, né? Criou um conceito que você tem que explicar, né, cara? Como se trata eu falo deslocamento novo, algumas vezes eu me vejo sem palavras, entende? Para explicar o que tão potencializado ocorreu ali. Às vezes, por exemplo, a ideia do convite ocorreu porque eu não tinha outra palavra. Convites insuspeitáveis. Como assim convites insuspeitáveis? Então, por se ocorrer de um deslocamento, não quero falar que eu vou criar alguns conceitos, mas os revires estão aí, a gente está aberto para eles, entende? Pode ser que ocorra, mas não pretendo, não tenho essa intenção até que narcísica de ficar jogando qualquer tipo de... Mas essa é uma pergunta para eu estar pensando, não só agora, mas toda hora que eu estiver escrevendo. Valeu, amigo. Muito bem, vamos encerrar isso aí então. Os Vou breves dar comentários. o Rubens aqui. Enquadrou aí? Quadrou, cara. Primeiro, o João falou sobre a questão da metodologia. E de fato, assim, como você está fazendo uma iniciação e as regras do jogo perdem determinados formatinhos fechados, assim, seria muito mais fácil você estabelecer um recorte mais simples, uma questão norteadora mais fixa, e você gastar 6 meses a 1 ano respondendo aquela questão. Por isso que o Filordo falou lá na minha qualificação que cartografia não é método, porque a cartografia é muito aberta, né? Inclusive o João pede para que você responda uma questão específica. A cartografia está aberta para mudar a sua questão a cada novo encontro, a cada nova leitura, a cada novo pensamento, você ir para outra questão e outra questão e outra questão, e só territorializar lá quando você tiver que entregar um relatório final. E aí você descobre qual era a sua pergunta na semana que você vai escrever as últimas linhas da conclusão. Então, eu entendo o que o João colocou, mas baseado no Silvio Galo, que falou que me defende na minha defesa de doutorado, Ó, tu tá do meu chique lado, se mesmo, hein? precisar, eu acho que você pode deixar isso aí aberto e indo, sabe? Só tem que tomar cuidado para não ir para lugar nenhum, né? E ficar ali. É que eu bato, né? Tipo, eu bato com a professora que eu tenho que entregar o artigo dela e ela fala assim, você tá fazendo uma revisão de literatura, entende?
Aí eu bato aqui, não, tô fazendo cartografia aberta para os DVI. Mas eu acho que eu não sei, vou pensar nisso. Você pode argumentar, explicar qual foi a instrução que o Galo me deu. Se você explicar e deixar bem claro num capítulo sobre procedimentos metodológicos o que você está fazendo, e você dá o nome disso de cartografia, ok. Então, por exemplo, lá na minha tese eu expliquei que eu estou cartografando o quê? Alguns encontros na escola, alguns relatos na academia, os próprios grupos de estudos da faculdade, os livros que eu leio, as conversas do WhatsApp que eu tenho com os colegas, tudo isso para mim são movimentos de pensamento que eu adotei alguns sistemas para transformar eles num relatório de pesquisa. Então, os procedimentos são esses, por mais abertos que eles pareçam. E o Galo falou, tá ok, isso aí a cartografia se dá o nome e defende, boa. Você corre o risco, sem dúvida alguma. Mas aqui você não corre esse risco, entendeu? Talvez você tenha que dizer que você faz uma revisão de literatura para a professora do artigo lá de metodologia da pesquisa, mas para a iniciação você pode ficar mais livre. Tá? Mas sabendo que depois, dependendo de onde você for fazer o mestrado, você vai ter que fazer o que o João falou. Você vai ter que ter uma pesquisa com uma questão norteadora, um quadro teórico estabelecido e você ir lá e concluir dentro daquela imagem do pensamento, dentro daquele território mais fechado. Né? O que para mim também é lamentavelmente chato. E o João também acha chato, porque ele está doido para enfiar um monte de Deleuze na dissertação dele. Só que ele não pode, porque ele está falando de informação. E daí ele está piorando a situação. Pelo menos Derrida é citado nos estudos culturais até que acrescenta. Mas Deleuze não, né? E ele está lá doido com vontade de escrever certas coisas e não pode. Porque ele está seguindo justamente esse método mais fechado de pesquisa. E o Philord vai dizer que se você adotar esse método mais fechado, você chamar de cartografia, você está matando a potência da cartografia. Porque a potência da cartografia está justamente no percurso em aberto, múltiplas saídas. Né? Então, se você já delimita uma entrada, um ponto fixo e um caminho a ser seguido, não tem potência nenhuma ainda. Você já esquadrinhou já. A gente não consegue fugir do artigo científico, né? Para onde eu escrevo para as pessoas. Exato. Ele lá. Mas o problema não está no modo relatório, o problema está na condução do processo. Sim, sim. O relatório, obviamente, para você ser entendido por outras pessoas, você tem que ali fazer determinadas formas e representar, óbvio. Né? Não tem como não representar. O problema, a diferença é representar fechando ou representar deixando múltiplas saídas. Essa é a grande questão. Acho que aí que está. E durante esse processo, você está aberto para a potência de novas questões ou você está preso na sua questão principal porque você não pode mudar? Entendi? É essa a questão, esse é o dilema, né? Então eu te entendo perfeitamente. Aí você se vira lá com a professora de metodologia, mas pelo menos na iniciação você pode manter o processo mais aberto, mais rizomático, digamos assim. Aí eu tenho só umas sugestões, na verdade, que quase tudo já foi falado já. Eu sugiro que você leia um livro do Raymond Williams, não é Raymond Williams, estou confundindo com o James Williams. James Williams, ele é um professor do Canadá, ou dos Estados Unidos, sei lá. E ele escreve um livro chamado O que é pós-estruturalismo, ou pós-estruturalismo, na verdade. Esse livro está lá no PD, está no Drive, tá? Está no Drive. Não sei. Ele vai tentar encontrar traços em comum, porque ao invés de tentar definir o que é pós-estruturalismo, ele vai procurar características de trabalho em comum com filósofos considerados pós-estruturalistas. Porque pós-estruturalismo é um nome que os estadunidenses lá, a Academia dos Estados Unidos, dá para a filosofia da diferença. Porque justamente é o pensamento da diferença, é o pensamento aberto ao múltiplo, né? Aberto para aquilo que não é representável, para o devir. E eles vão dizer que é uma resposta para esses pensadores da Academia dos Estados Unidos, é uma resposta aos estruturalistas, que procuravam explicar toda a realidade a partir das estruturas. Então os pós-estruturalistas vão pensar além das estruturas. E o campo do desenvolvimento motor claramente é estruturalista, né? Tanto que o grande dilema do Gotani que te fez pensar algumas coisas é o que acontece com as coisas que escapam à estrutura que eles encontraram. Perceba que eles não questionam as estruturas.
eles questionam o que escapa às estruturas que eles criaram. Porque possivelmente o que eles criaram é a verdade. Por isso que está dentro de uma analítica da verdade. E é muito louco isso, porque eu não sou especialista, nem pretendo ser em desenvolvimento motor, mas eu li na faculdade algumas coisas. E eles têm explicações diferentes. Tem cada pessoa tem uma explicação. Todos eles são estruturalistas, mas todos eles estão criando algo diferente. Tá. Uma coisa que eu pretendo problematizar é a questão da imagem, né? Eles mesmos, até porque é a pesquisa deles, né? A gente não está querendo aqui falar que eles estão errados, mas eles mesmos colocam, por exemplo, a questão da movimentação, a questão da imagem do movimento, entende? Que a pessoa vai criando uma imagem do movimento, vai se especializando, ela vai guardando em uma região do cérebro e vai ativando conforme você vai para a tarefa, e vai melhorando. Aí eles percebem que isso não dá, porque o tempo não rola, porque, por exemplo, tem situações que são muito rápidas, não dá tempo de você pensar e fazer um movimento, entende? Aí eles vão criando sistemas abertos, sistemas fechados, como eles falam? Agora eu não vou lembrar. Mas então, enfim, é uma questão que eu pretendo problematizar e que vai potencializar, acho que a próxima pesquisa. Então, daí que eu acho que esse livro do Williams vai te ajudar a pensar um pouco, porque ele vai dizer que esses filósofos da diferença, ou pós-estruturalistas, né, no caso ele fala no livro dele, ele dedica um capítulo a cada um desses, né? Tem lá Derrida, tem Foucault, tem Deleuze, tem Lyotard e tem uma filósofa que eu conheço chamada Kristeva, né? Nunca li nada sobre ela. Ele vai dizer que eles têm um modus operandi que é similar, que ao invés de focar nas estruturas, entendendo que o que escapa à estrutura é um erro, a diferença que escapa à estrutura, são filósofos que vão olhar justamente para o limite da estrutura. O que interessa para eles é justamente o que está escapando, não para enquadrar, mas justamente porque ali é o interesse da pesquisa. O limite é o cerne, né? O limite é o grande interesse dessa produção de pensamento, e cada um a seu modo, né? Cada um cria os seus conceitos, o seu campo de imanência, o seu modo de pensamento, cada um cria o seu, né? Não há assim, não é facilmente traduzível conceitos deleuzianos para o campo Foucaultiano, não é assim que funciona, né? São campos de imanência distintos, mas a grande aproximação que tem entre eles é justamente eles operarem no limite, não olhar a estrutura, olhar justamente o que escapa à estrutura e quem determinou o que é a estrutura, porque, enfim, problematizar essas questões. Então você pode se inspirar nesse livro, né, nas ideias que estão nesse livro, para pensar o seu olhar para o campo do desenvolvimento motor. Porque daí cada um tinha um olhar diferente, né? Então Foucault foi olhar para umas questões, Deleuze para outras, e a sua questão é o campo do desenvolvimento motor. Então você pode se inspirar lá em como você vai olhar para isso, né? Até mesmo para você não moralizar a diferença. Porque assim, o que esses autores fazem eles criam um campo de imanência, eles criam ferramentas conceituais, mas então eles são a diferença, eles diferem dos anteriores. Então o que o Gotani faz é criar uma ideia sobre o desenvolvimento motor. Ele é uma diferença, ele é uma atualização, para não falar uma diferença, né? Porque a partir do momento que foi representado, né, já não é mais diferença. Mas ele é uma atualização possível de um pensamento sobre o campo do desenvolvimento motor. Qual é o grande erro deles? É moralizarem a diferença, é transformar aquilo que eles estão pensando em uma verdade absoluta. Então, eu sugiro você se alimentar desses pensadores, né? Não só dos filósofos da diferença, mas como dos cientistas do campo do desenvolvimento motor, antropofagizar, né? Se alimentar deles. Eu não quero falar comer eles, né? Mas é isso mesmo, você tem que comer eles, e para você extrair conceitos para pensar o movimento, porque você pode fazer eu vejo aqui duas possibilidades de traçados para sua pesquisa. A primeira delas é apontar os aspectos sedentarizados do campo do desenvolvimento motor, já é um trabalho interessante, que é o que você vem fazendo. Você vem mostrando, usando conceitos da filosofia da diferença, o quanto o campo do desenvolvimento motor está sedentarizado. Já é um trabalho massa pra caramba. Um outro trabalho é você propor outras formas de pensar conceitualmente o campo do desenvolvimento motor.
E aí tomando cuidado, o mesmo cuidado que a gente está tendo na aprendizagem, de não criar, né, e o Helder alertou, não movimentar a roda, não criar uma nova perspectiva a ser moralizada, a ser tornada em verdade, em modelo, em receita, mas pensar a partir de princípios de atuação. Como um profissional de educação física poderia pensar o campo do desenvolvimento motor de maneira a não criar imagens do pensamento que fixem o seu olhar, mas a partir de princípios que ele possa trabalhar alguns efeitos a partir da diversidade, da diferença, da possibilidade do múltiplo. Acho que são duas possibilidades aí que eu vejo para sua pesquisa. E você tem que escolher uma delas, porque o tempo é curto demais para você fazer as duas coisas. Talvez o interessante nesse momento seja ficar nessa isso, talvez seja melhor. Até para você aumentar o seu repertório filosófico, teórico, ler mais, entender mais do assunto. Para quem sabe daí no mestrado você conseguir fazer algo mais propositivo, digamos assim. Da minha parte era isso. Despeça-se, faça os comentários finais. E parabéns pelo trabalho, estava muito bom. Obrigado. Vai ser o nosso primeiro vídeo do YouTube, espero que as pessoas curtem e compartilhem. Fala assim, curte, compartilha, assina o canal. Curte, compartilha, inscreva-se no canal, por favor. Aperte o sininho para receber sempre as nossas notificações. Muito bem. Brincadeira, não faça isso. Dá um tchau. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo por eles comparecerem, por terem assistido. E é isso. Valeu. Alô? 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 É stop mesmo? Alô? É, quadradinho. Que medo.